Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Kevin trazendo mais um tutorial de Spark AR, como vocês já estão acostumados, né? Então deixa o seu like e me segue lá no Instagram, cara, que eu tô fazendo bastante conteúdo lá voltado para criadores de filtros, tá? Eu tenho um Instagram que é só do canal aqui, então segue lá. E eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Se você não deu like ainda, você vai dar agora que eu vou mostrar para vocês. Então, o vídeo de hoje, como vocês viram no título, são de nuvens e brilhos. E nuvens e brilhos que acompanham aí o movimento do celular, ou será que não? Vou explicar isso nesse vídeo. Mas vamos supor que essa moça aqui tá com o nosso filtro aberto, e aí ela vira o celular para o lado. O que vai acontecer? As sombras, as nuvens vão acompanhar aí este movimento, seja na câmera traseira ou na câmera frontal, e tem alguns brilhinhos ali, né? Então eu ensinei a vocês a como fazer a configuração desse filtro hoje, e as palavras-chave dele, né, são que a gente usa partículas e o template tá para pupilos. Eu não coloquei aí, mas como a gente vai fazer esse efeito que pega aí o movimento do celular, não são todos celulares que vão ser compatíveis, porém a grande maioria hoje em dia tá? Só celulares bem de entrada e bem do início mesmo, que não vão funcionar porque não tem uma pecinha no celular que se chama giroscópio, que é o giroscópio é o acelerômetro, que é o sensor de movimento do celular aí. Alguns celulares não tem, tá bom? Então, se não tiver isso, não vai rodar, mas eu garanto para vocês que é uma parcela bem pequena dos celulares aí, então depende do seu público-alvo, pensa nisso antes de fazer. Então, dito isso, eu fiz isso na Spark 114, porque a 118 tá bem zoada por enquanto. E eu te vejo agora no tutorial, né? Vamos pro tutorial? Não esquece de deixar o like aí e de comentar também. Bora! Vamos lá, galera. Pra gente ir um pouco mais direto ao ponto, eu já deixei preparado aqui a estrutura que vocês gostam aí, né? Que é o LUT aqui com o Retouch. Aí uma coisinha só que eu tenho que explicar antes. Eu quero que nenhuma nuvem passe na frente do rosto, que sempre fique por trás, mas aí fica ao seu desejo. E se você quiser que a nuvem passe na frente do rosto, você não faz isso que eu estou fazendo. Mas se você quiser, aí você faz. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar aqui as layers onde eles estão. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o LUT, eu vou colocar ele numa layer, tá? Criei uma layer, vou colocar para adicionar o objeto e children, né, que é os filhos dele, e vou renomear essa layer para LUT-BG, tá? Aí eu vou colocar o Face Tracker nosso aqui numa outra layer que vai se chamar Face Tracker, ok? E aí se você criar outro Face Tracker, quiser vários rostos, etc., você põe todos eles nessa layer aqui, eu vou deixar ela por cima do LUT, certo? Só que, o que acontece? As partículas a gente tem que criar fora desse focal distance para ele mexer somente quando eu mexer o celular. Então eu vou criar aqui já um new object, que eu vou chamar de partículas, e vou criar aqui uma nova layer, que eu vou chamar ela aqui, ó, de partículas também. Só que eu vou colocar ela por baixo do Face Tracker. Beleza? Belezinha. Então eu vou arrastar ela aqui para fora já. Tá vendo que eu deixei ela para baixo do microfone porque ela está fora do focal distance. Por quê? Porque quando a gente coloca dentro do focal distance, explicando bem rapidinho aqui, ele vai sempre seguir o movimento do celular. Então se eu colocar aqui para simular a órbita e eu girar o celular, ó, o plane vai junto. Mas a partir do momento que eu coloco fora, ele não segue mais o movimento do celular, ou seja, ele fica parado. Então quando vocês falam para mim, Kevin, como que eu faço um efeito que segue o celular? É o contrário, é um que não segue. O que segue é o normal, tá? Então, só para vocês entenderem aí a lógica, a gente vai criar as partículas fora da distância focal aqui. Vamos resetar aqui a rotação, deixar ele ali que depois a gente vai testar. Beleza, aí para fazer esse filtro aqui eu tenho 3 imagens, tá? Porque a gente vai ter uma variação aqui de nuvem e um sparkzinho. Então tem 3 imagens de 256 por 256, uma de um sparkzinho, essa nuvenzinha transparente, tá? E essa outra nuvem transparente também, que se você tiver o template vai estar dentro do PKG que eu coloquei lá para vocês, tá? Aí aqui dentro eu vou criar já o nosso primeiro sistema de partículas. E para a gente ter uma visualização legal já, vamos criar um material para ele, que eu vou chamar de
N1, que vai ser a nossa nuvem 1. Esse bug aqui, gente, ó, quando der ele, é um bug do retouch, tá? Só você dar um restart aqui, ó, que ele já desbuga. Aí eu vou colocar esse nosso material em flat, vou colocar a nossa N1, vou ativar aqui o Alpha Test e vou desativar as Advanced Render Options para que ele fique atrás do rosto e também na frente do BG, tá? Porque se não tiver na frente do BG, o BG vai ficar na frente de tudo. Aí vamos renomear aqui o nosso sistema para N1 também e vamos configurar ele aqui, né? Então, a primeira coisa aqui é o tipo dessa partícula, ele está como point, ou seja, as partículas vão sair de um ponto determinado, que é exatamente o ponto que está aqui, o nosso objeto de partícula, ele vai sair daqui do meio. Só que eu quero que ele saia daqui do meio a partir de um círculo, então eu vou mudar esse tipo para ring, que do inglês anel, tá? E aí sim, agora ele está fazendo um anelzinho aqui, ó, tá vendo? E tá aparecendo alguns ali na frente, porque aqui é a câmera, tá? Então se eu vir aqui, ó, ele vai começar a aparecer ali. Mas a gente quer que esse anel seja maior, porque ele está muito pequeno. Então eu tenho aqui os dois valores, né, que são do raio do meu anel. Então se eu aumentar aqui para 0,4, olha só, agora eu tenho um anel de 0,4. Se eu aumentar aqui também de 0,4, aí eu vou ter um anel redondo, ó. Tá vendo que ele está saindo de um redondo de 0,4 por 0,4. E agora eu vou descer um pouquinho, né? Lembrando que esses valores não são definitivos, vai depender muito do tipo de textura que você está usando e todo esse tipo de coisa, tá, gente? Então eu vou descer aqui um pouquinho, vou aumentar para 0,5, vai, para ficar um pouco mais realista, porque ele vai chegar lá perto. Deixa eu ver, ó. Tá chegando ali perto, né? Beleza, agora não esquece de salvar. Vamos mexer nas outras opções. Então a gente tem aqui o espaço que é o mundo, ou o espaço local, né? O espaço de mundo fora do focal distance não vai fazer tanta diferença, você vai ver que vai ser meio que igual. Porém, tá vendo que quando eu estou no modo local, se eu mover a minha partícula, ó, todas as partículas vão juntas. Mas se eu deixo aqui como modo de mundo, ó, elas vão ficando onde elas estão e só as novas que acompanham, tá? Então, nesse caso aqui, como vai ficar parada, não sei se é tão relevante você mudar isso aqui. Agora a gente tem aqui o bitrate, que é o tanto que vai sair de partículas aí, né? Não vamos mexer nisso aqui, vamos mexer na escala aqui antes da partícula, depois a gente volta ali. Então na escala aqui, ó, tá 0,01, se eu colocar 0,2 já vai ser o dobro do tamanho, certo? Porém, ela ainda não está aparecendo na tela, que ela está sumindo antes de aparecer ali. Então a gente pode aumentar aqui o lifespan. Só para a gente visualizar, depois a gente vai mexer nisso aqui, ó, colocar em 10. Ó, agora já começou a aparecer ali, tá? Só para a gente ter uma noção de tamanho. Então vou colocar aqui 0,3 para a gente aumentar, deixar o triplo do que estava no começo. Tá? Depois a gente vai mexer nesse material também. E aí eu vou colocar uma variação, tá vendo que a gente tem a escala aqui, por si só, e na frente a gente tem essa porcentagemzinha, isso aqui é a variação, então eu vou colocar uma variação de 30%, que daí em 30% a gente vai ter maiores e menores do que 0,03. Aí fica uma variação bem legal aí de partículas, tá? Beleza, acho que tá ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Deixa eu configurar aqui o material que a gente criou, eu vou deixar ele em screen, porque daí ele vai ficar uma semi-transparência ali na nuvem. Eu vou diminuir a opacidade para 90 também para deixar um pouco mais suave. Beleza? E aí, a nossa partícula aqui, ó, tava na layer do Face Tracker. Coloca na layer do partícula, ó, para ela ficar por trás do rosto, tá vendo? Para nunca passar na frente do rosto. Ó, lembrando que eu já configurei aqui, ó, o LUT e o Face Tracker. Se quiser colocar maquiagem, você bota aqui dentro do Face Tracker, tá? Nessa ordem e lá com as layers também. Mas aí tá indo muito rápido, né? Você fala, Kevin, mas nuvem não vai para cima assim, né? Como que eu faço para deixar bem devagarzinho ou parado, né? Praticamente, para a gente colocar aí na tela. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o speed aqui em 0,001. E ó, como você pode ver, é tão devagar que elas ficam praticamente paradas, né?
E a gente vai colocar o tempo aqui para ela sumir em 100 segundos. Talvez a gente mude depois. Ela demora 100 segundos para sumir com essa opção de Lifespan. Aí a gente tem essa opção que já vem desativada por padrão, que é o Warm Up, que seria aquecimento. Essa opção ela serve para você simular com quantos segundos você quer que comece o seu filtro. Então, por exemplo, eu quero que o meu filtro, quando eu abrisse, já tivesse como se já tivesse passado 500 segundos que as minhas partículas estão no ar. Então já ia aparecer com as partículas na tela, não ia surgir daqui de baixo. Então se a gente colocar aqui o warm-up de 999 segundos, quando eu der um restart aqui, ó, a gente já vai ter mais longe aqui as nossas nuvens, né? Mas se eu colocar 5.000, ó, 5.000 segundos, vamos dar um restart aqui, já vai estar mais para cima. Ele não passa disso aqui porque o lifespan é de 100 segundos, então vou colocar de 500 segundos. Vamos dar um restart. Olha só agora, a gente tem um monte de nuvem. Como que a gente diminui o número? No próprio bitrate. Então vou colocar aqui 5. Vamos dar um restart. Menos. Vamos colocar 2. Restart. Menos. Vamos colocar 1. E vamos dar um restart. E aí você pode ver que quando você abrir seu filtro, ele vai estar desta maneira aqui, né? E aí o que acontece? Agora se a gente vir aqui, ó, simular a órbita, clicar e arrastar, ó, a gente consegue ver que quando a gente mexe a câmera, ele mexe junto aí as nuvenzinhas, né? Aí a gente pode até colocar mais para baixo, tá? E colocar o tempo aqui de lifespan em 999, porque daí ele vai ter mais para baixo e mais para cima também, ó. Então, se a pessoa olhar para cima, ainda vai ter, né? Então, ainda acho que tem muito, eu vou colocar 0,2 no bitrate. Aí é para ser bem pouquinho mesmo. Por quê? Porque a gente vai ter uma outra variação ainda, né, de nuvens. Então, beleza. Então, a gente fez a nossa primeira variação. Ó. Se você mexer aqui, você vê que se a pessoa mexer o celular, é isso que vai acontecer, né? A gente pode até mudar aqui para Edge, talvez, para ficar um pouco mais clarinho. E descer um pouquinho a opacidade, ó. Ficar mais sucinto, né? Eu vou resetar aqui a minha rotação. E agora eu vou duplicar essas partículas minhas com a tecla de atalho aí, Ctrl e D. Ok? Então dupliquei aí. E agora eu só vou trocar o material dessa aqui. Eu vou criar um novo, também baseado nesse aqui. Então só vou dar um Ctrl D nele aqui, ó, para fazer o N2. Vamos colocar a segunda textura e trocar ela aqui na minha partícula. Ó, o bug do retouch ali. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou girar um pouquinho no eixo Y, né, que é o verde aqui, ó, para a gente ter uma variação aí no posicionamento das partículas. Vou dar um restart. E olha só, agora a gente tem dois tipos de nuvens aí, bem variados na minha partícula. E para ficar mais variado aqui no material, eu vou colocar uma cor levemente rosa, assim, ó. Tá vendo? Que agora a gente tem algumas nuvens puxando um pouquinho ali para o rosa, tá? Então a gente já tem as nossas nuvens na cena. Lembrando que se você quiser mais, você vai ter que mudar o valor aqui de bitrate, tá bom? Então agora eu vou duplicar mais uma vez e vai ser o nosso Sparkzinho, né? Então vamos chamar de Spark, que é o nosso brilhinho. Vamos criar um material para ele e vamos jogar aqui o nosso Sparkzinho, que eu vou colocar em Flat e vou botar em Edge também e vou diminuir aí a opacidade. Agora uma coisa interessante, né, que ficou muito grande, a gente quer que esteja bem menor isso aqui, então a gente vai diminuir aqui a nossa escala. Agora acredito que 0,01 ali fique bom, mas menor ainda, 0,03, talvez bem pequenininho mesmo. 0,4. Aí, ó, vários sparkzinhos e aumentar talvez aqui, né? Vamos ver o nosso bitrate. E agora sim, ó, a gente tem alguns brilhos ali no meio das nuvens. Tá? E aí você pode pôr uma animation sequence para fazer um brilho animado ou algo assim, né? Mas a configuração é esta aqui, tá? Aí você pode pôr uma velocidade neles aqui também para fazer os brilhos se mexer um pouquinho, ó.
vendo? Ó, eles andam um pouquinho, já fica mais diferente aí, né? Mas é isso. O efeito é isso, né? Lembrando que não é todos os celulares que rodam, mas a maioria deles vai rodar, tá? E fica aí este efeito para vocês. Se você quiser o template, ele tá disponível aí para quem for membro pupilo do canal. E, pera aí. E é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, né, que ele é um pouquinho mais direto do que o normal, que eu já montei ali o loot, etc., deixa o seu comentário aí embaixo, que eu estou tentando mudar algumas coisas no canal, então o seu feedback é muito importante. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve. Se não é membro ainda, quer se tornar, quer ter acesso a esse template, links na descrição. Agora você pode ser membro pelo PicPay, não se esqueça, beleza? Então é isso, valeu! E até um próximo vídeo, até uma próxima live que rola toda quarta no canal. E tamo junto, valeu, falou!